Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre geometria molecular. Pois é, exatamente. Uma molécula, quando ela se forma, os átomos se ligam e a molécula forma uma estrutura e essa estrutura tem algumas características específicas. Ela se forma com algumas geometrias específicas e isso tem um impacto em propriedades das substâncias muito significativo. Eu já cheguei a falar para vocês que se a molécula não tivesse a geometria que ela tem, não existiria vida no planeta Terra. Olha que coisa louca, né? Inclusive na aula de quarta-feira que vem, nós vamos, enfim, eu vou explicar o que significa isso. Inclusive na aula da quarta-feira que vem, também nós vamos falar, eu vou falar sobre a ligação dipeptídica, a ligação peptídica que a professora Leila fala também, vou falar de proteínas, a gente vai juntar um pouquinho da química com a biologia. Bom, mas voltando para a aula de hoje, vamos falar da geometria das moléculas. Eu vou usar um pouquinho também o FET colorado, que é um instrumento bastante poderoso para a gente, né? Vocês usam bastante em física, hoje a gente vai usar em química para entender porque a geometria, principalmente a geometria espacial, nem sempre ela é tão fácil de entender. O conteúdo está no livro, como sempre, o livro 1, Geometria Molecular, página 110, página 111, página 112, e aí vem os exercícios. Eu recomendo o seguinte, as coisas que estão aqui no livro, elas estão mais aprofundadas do que o que eu pretendo falar para vocês. Por quê? Porque eu quero deixar mais facinho, porque eu estou com preguiça? Não! É porque é desnecessário para o nível de escolaridade que vocês estão a gente entrar nessa profundidade. Então, eu selecionei quais são as mais importantes e vou passar para vocês. Caso vocês tenham algum interesse de discutir qualquer uma das geometrias das que eu não falei, conversem comigo, me procurem que a gente conversa um pouquinho, tá bom? E inclusive tem muitas das geometrias que estão aqui, das que eu não vou falar, que tem ligação com moléculas que se formam a partir da quebra da regra do octeto nas ligações químicas. Então é muito interessante essa ligação que existe. Olha, me permita o trocadilho, né? Essa ligação que existe da ligação química, quebrando a teoria do octeto, a regra do octeto, e também trazendo outras possibilidades de geometria molecular. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso pé no chão, para aquilo que a gente precisa de fato. Eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos para vocês na aula que são os mais importantes. Então, eu acho que a aula serve de base para vocês. Acho não, certeza ela serve de base para vocês para seguir o curso, para vestibulares, etc. Tá bom? Bom, vamos pensar primeiro uma molécula formada a partir de dois átomos. Poxa, vamos pensar. Dois átomos, liga esses dois átomos. O que eu formo aqui? Uma linha reta, não é? Poxa, toda molécula formada por dois átomos. Se eu quiser dar um outro nome mais bonito, uma molécula biatômica, toda molécula biatômica, ela necessariamente vai ser uma molécula de geometria linear, ou ela forma uma linha. Exemplo, O2, que é o oxigênio, HF, HI, NO, monóxido de nitrogênio, CO, monóxido de carbono, tá? Qualquer molécula que você tiver, que a molécula tiver dois átomos, podem ser dois átomos iguais ou átomos diferentes, ela sempre vai ser linear. Ótimo. É muito importante se eles vai fazer uma diferença muito grande se os átomos forem diferentes ou se eles forem iguais. A gente vai ver isso na aula de quarta-feira, tá? Bom, e quando as moléculas tiverem três átomos, a partir daí a situação passa a ser bastante interessante. Quando tem três átomos, aí a gente vai precisar pensar
sempre no átomo central. Se tem 3 átomos, algum átomo está ali no meio, tá? E aí a gente tem que pensar no átomo central. O que está acontecendo no átomo central? Eu vou pensar primeiro no CO2, dióxido de carbono. O dióxido de carbono, eu vou mostrar para você agora, dá uma olhadinha aí, a estrutura de Lewis, a fórmula de Lewis, só para vocês verem, recordarem o número de elétrons que existem. Olha só, tem o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, tá? Na família ou no grupo 14 da tabela periódica, né? Tem 4 elétrons na última camada e o carbono faz 4 ligações. O oxigênio tem 6 elétrons, cada oxigênio faz 2 ligações. Então, como que fica o gás carbônico? CO2 sendo carbono dupla O, carbono dupla O. Muito bem. Você percebe que todos os elétrons do carbono, todos estão sendo usados? Todos. Nenhum elétron do carbono está não sendo usado numa ligação química. Muito bem. Esse tipo de ligação é uma ligação, aliás, esse tipo de molécula é uma molécula que fica em linha reta. A molécula fica numa linha só, fica retinha, tá? É muito interessante, vocês vão entender o que vai acontecer agora no outro exemplo que eu vou dar. Deixa eu dar só mais um exemplo que é importante, que é o hidreto de berílio. O berílio é um elemento químico que não quer ficar com 8 na última camada, ele quer ficar com 4. Então, o hidreto de berílio, ele faz uma ligação com o hidrogênio, faz uma outra ligação com o hidrogênio, e ele tem 2 na última camada. Ele fez uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio, não tem nenhum elétron na última camada, na camada de valência do berílio, que não esteja sendo utilizado. Olha que interessante, utilizado em ligação química. Olha que interessante. Então, assim como o dióxido de carbono, o hidreto de berílio forma uma linha reta, uma molécula em linha reta. Agora vamos para a água, H2O. H2O tem 3 átomos, né? H2, 2 hidrogênios e um oxigênio, H2O. Mas H2O é diferente de CO2. Por quê? Olha a fórmula de Lewis da água. O hidrogênio, ele se liga ao oxigênio numa ligação covalente simples. Cada hidrogênio se liga ao oxigênio. O oxigênio tem 6 na última camada, faz 2 ligações, uma com cada hidrogênio, fica com 8. O hidrogênio quer ficar com 2 na última camada, faz uma ligação, fica com 2, cada um dos 2 fica com 2. Ótimo, vocês já viram isso? Tranquilo. H2O. Mas olha o que acontece, o oxigênio, ele tem 4 elétrons que ficam na sua camada de valência sem participar de nenhuma ligação química. Sabe o que acontece com ele? Acontece que elétron tem carga o quê? Negativa. Negativo, o que acontece? Se repele. Então, existe uma repulsão desses elétrons que estão no oxigênio com os elétrons que estão fazendo ligação no hidrogênio com oxigênio. Então, a perninha, essa ligação se entorta e a água passa a ter uma geometria angular. Olha que coisa fantástica. Então, diferente do gás carbônico, do CO2, que é uma estrutura linear, a água tem uma estrutura angular. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês com bexiga. Imagina o CO2. E essa bexiga, ela é muito... O exemplo ele vem muito a calhar. Deixa eu me distanciar um pouco. Por quê? Porque imagina só, C, carbono, O e O, certo? Aqui, CO2. E aqui tem os elétrons. Esse formato da bexiga é mais ou menos isso. Os elétrons estão andando mais ou menos nesse formato. Zum, 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 zum. Está andando aqui, certo? O que acontece? O carbono não tem elétrons na última camada que não estejam usados nas ligações. 2 estão aqui fazendo ligação com oxigênio e 2 estão aqui fazendo ligações com esse outro oxigênio. Portanto, não tem nenhum elétron aqui. Qual é a
a situação mais estável possível, 180 graus. Por quê? E aqui é uma região negativa da molécula. Aqui também é uma região negativa da molécula. Então, existe uma repulsão dessa região na molécula e uma repulsão dessa. Essa repulsão faz com que a molécula tenha um ângulo entre essas duas ligações de 180 graus. Inclusive, essa forma de ver a molécula chama repulsão dos pares eletrônicos no nível de valência. Tá? É uma teoria que se analisa as moléculas, a geometria das moléculas. Então, muito bem. Agora, vamos ver a água. O que acontece com a água? O, H e H. Não é assim? O, H e H. O que acontece? O O, ele tem um elétron aqui e outro elétron aqui. E tem 4 elétrons aqui. Esse monte de elétron aqui repele aqui. Então, a molécula faz isso, ó. Ela forma um ângulo. Então, a molécula da água é angular. Inclusive, a gente consegue medir o ângulo. É de 109, não vem ao caso como mede esse ângulo, mas é de 109,5. Tá? Bom, então, se eu tiver 3 átomos, existe a possibilidade da molécula ser linear ou angular. Como que eu descubro isso? É só eu olhar o átomo central. Se o átomo central tiver elétrons que não estejam sendo usados na ligação química, angular. Se não tiver nenhum elétron sendo usado, todos estão sendo usados na ligação química e nenhum está sobrando, né, não está sendo usado, não está sobrando, todos estão sendo usados nas ligações químicas, então a molécula é linear. Muito bem. Falamos de 2, falamos de 3 átomos e quando nós tivermos 4 átomos? 4 átomos, o que vai acontecer? Vai entrar mais um átomo aqui, ó. Vai entrar mais um átomo aqui. Certo? Só que nós temos 2 situações. Nós temos a situação onde, de novo, novamente, o átomo central, esse que está ligando com todos os outros. Imagina um no centro ligando com outros 3. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o trifluoreto de boro. Flúor, flúor, flúor e o boro, né? O boro, ele tem 3 na última camada. Ele faz as ligações com o flúor, ele não quer ficar com 8, ele quer ficar com 6, ele foge à regra do octeto, e aí ele não quer ficar com 8 na última camada, ele tem 3, e esses 3 elétrons ele se liga, ele usa para ligar com o flúor. Não tem nenhum elétron sobrando no átomo central. O que acontece? O trifluoreto de boro forma uma molécula trigonal plana. É um triângulo plano. Mas o que vai acontecer se... É mais ou menos isso, ó. É essa molécula aqui que ele forma lá. O flúor, o boro está aqui no meio, flúor, flúor e flúor, tá? O que vai acontecer se eu tiver elétrons na camada de valência lá no meio, no átomo do meio? Por exemplo, o nitrogênio. Quando o nitrogênio se liga com o hidrogênio, formando NH3, a amônia, que é uma molécula muito importante, amônia, o nitrogênio está na família 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele se liga a 3 hidrogênios, não é? Sobram 2 elétrons. 2 elétrons que não estão participando da ligação química. O que acontece? Esses 2 elétrons, eles empurram. Imagina que você tem o triângulo, eles empurram toda a ligação para baixo. E aí você tem nada mais, nada menos do que todas essas ligações descendo e os elétrons ficando em cima. Então você tem uma molécula piramidal. Se forma uma pirâmide, como está aí na imagem.
tá? Bom, isso foi com 4 átomos. E se eu tiver 5 átomos? 5 átomos, o grande exemplo é o exemplo do CH4. CH4 é uma molécula, inclusive, que a gente estuda bastante no terceiro ano em Química Orgânica. É um gás, inclusive, muito presente no PUM, gás, metano. O que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho o carbono, está aqui no meio o carbono, CH4, H e H. Olha só a estrutura dessa molécula CH4. Ó. Ela não está em um plano, ela está no espaço. É mais difícil de enxergar, né? Então, o que acontece? Essa molécula aqui, ela tem uma estrutura que fica mais fácil vendo no simulador. Já eu vou repassar pelo simulador. Ela tem uma estrutura tetraédrica, tá? Então, se eu tiver 5 átomos, sendo que é um central e 4 em volta, sendo que o central não tem elétrons sobrando, eu tenho uma estrutura tetraédrica. Ótimo, eu paro por aí. Isso que eu falei para vocês é suficiente para a gente seguir o nosso curso completamente, tá? Vocês vão ver no livro que tem uma série de outras possibilidades, tá? Qualquer coisa é só vocês me perguntarem. Agora eu vou repassar tudo isso com um simulador. Veja só essa primeira situação. A primeira situação é quando eu tenho dois átomos. 2 átomos, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla entre os 2 átomos, pode ser uma ligação tripla. Independente do que acontecer, eu terei uma estrutura linear nessa molécula. Sendo uma molécula biatômica, 2 átomos, a molécula vai ser linear. Ótimo. Se eu colocar, agora eu vou manter uma ligação simples, mas eu vou colocar mais um elemento químico, certo? Esse balãozinho que vocês estão vendo aí é elétron, tá? Cada balãozinho desse é uma dupla de elétrons. Olha só, se eu colocar agora 3 elementos químicos, vamos lá. 3 elementos químicos, mas sem elétrons sobrando. Quando eu falo sobrando é que não está fazendo as ligações químicas. Ele é o que estaria sobrando, né? Então, sem elétrons sobrando no átomo central. O que acontece? Eu tenho uma molécula com 3 átomos e ela continua sendo linear. Olha só, o ângulo que é formado é de 180 graus. Olha o que acontece quando eu coloco um par de elétrons no átomo central. Percebe? Forma um ângulo. Olha o que acontece quando eu coloco mais um par de elétrons. Espera aí, pense. Se eu colocar mais um par de elétrons, vai aumentar a repulsão. Negativo com negativo. Toda essa parte onde tem ligações é tudo negativo. Negativo com negativo se repele. Então o que deve acontecer? Ó, quando eu pus um par de elétrons, fechou um pouquinho. Se eu puser mais um par de elétrons, não vai fechar mais um pouquinho? Vamos ver? Olha aí. Você vê que bacana? Fecha mais um pouquinho, tá? Se eu ponho mais... E essa molécula que você está vendo é a molécula de água, tá? H2O. O O tem 6 na última camada, faz 2 ligações, certo? E aí ele tem os elétrons sobrando, 2 pares de elétrons na última camada, tá bom? Bom, falei de 3, agora com 4 átomos. Com 4 átomos, o que eu posso ter? Eu posso ter 4 átomos, sendo que o central não tem átomo sobrando. Então, mesma coisa, átomo central com 3 átomos em volta, ligações simples, sem a sobra de elétron. O que acontece? Eu tenho uma estrutura trigonal plana. Tá? Tranquilo. Agora, lá no átomo central, eu vou colocar um parzinho de elétrons. Olha o que vai acontecer. Percebeu? A estrutura toda, ela estava assim, quando você põe o elétron aqui, a estrutura faz... dá uma entortadinha, tá? Bom, isso foi com 4 átomos. E com 5 átomos, eu vou
pressupor simplesmente que o átomo central não tem elétron sobrando pela simplificação que a gente está fazendo aqui. Se você olhar no átomo, no livro, daria para continuar daí, tá? Então vamos lá. 5 átomos. Estou colocando aí o átomo central, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações. CH4, por exemplo, olha lá. O que formou? Formou uma estrutura tetraédrica, tá? É isso. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo só para provocá-los. Eu já falei de polaridade de moléculas, mas falei muito rapidamente. Vocês não tinham essa estrutura toda, né? Agora vocês já estão começando a ter a estrutura de entender uma geometria de uma molécula, né? O próximo passo é a gente colocar eletronegatividade. Lembra o que é? É o quanto um átomo atrai o elétron para si numa ligação química. Então, a gente vai estudar o que acontece com essas nuvens de elétrons dentro de uma ligação química. E a gente vai descobrir que existe desequilíbrio em muitas moléculas. E esse desequilíbrio causa uma série de modificações na molécula, trazendo uma série de propriedades, tá? Bom, mas vamos deixar isso para a próxima aula. Eu vou trazer algumas coisas de interface com a biologia. Tá bom? Bom, façam aí a tarefa. Trouxe algumas tarefas, poucas, mas importantes para vocês fazerem. Um bom final de semana para todos. Bom final de semana para todas. Muito obrigado por todos os recados. Foram muitos. Estou muito feliz de tudo que vocês falaram para mim sobre as aulas anteriores. Gostei muito do trimestre anterior. Vamos seguir adiante, estou à disposição, precisando de mim, contem comigo, tá bom? Façam as atividades, se tiverem dúvida me procurem que eu estou aqui à disposição online. Um abraço, gente, bom final de semana, até semana que vem.